Bom dia a todas e a todos. É com imenso prazer que iniciamos o webinar diário do programa Parceria pela Valorização da Educação do Instituto Votorantim. E o webinar de hoje é sobre o tema Políticas Educacionais, o desafio da equidade. E para falar sobre esse assunto, trouxemos um convidado super especial, que é o Alexandro Santos. O Alexandro Santos é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e mestre em Educação, História, Política e Sociedade pela PUC São Paulo. Atualmente é pesquisador em estágio pós-doutoral no Programa de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas. É diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo e coordenador do curso de Pedagogia da FEDUC. Fez carreira no Magistério Público Municipal nas cidades de São Paulo e São Bernardo do Campo e foi secretário adjunto de Educação de Franco da Rocha entre 2013 e 2015. Alexandro, muito obrigada pela sua participação, obrigada por estar aqui hoje conosco e compartilhar um pouco da sua sabedoria. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês no PVE. Bom dia. E para completar, a gente traz aqui o Carlos Sanches, que é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb, além de ter coordenado a elaboração e desenvolvimento da plataforma Convive Educação. Atualmente, o Carlos é consultor educacional de vários institutos, empresas e fundações e participa diariamente conosco aqui no webinar do PVE. Carlos, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia, Alex. Que bom que chegou o dia que temos você aqui hoje. É um prazer muito grande ter você aqui conosco nesse encontro diário do PVE. E para falar de equidade, né? Mais do que nunca, a gente precisa refletir sobre equidade por conta da pandemia. Com certeza. Bom, vamos começar então. Gostaria de pedir para a Ana Clara soltar a primeira enquete, que é uma pergunta balizadora da nossa conversa do dia de hoje. Então, eu gostaria de pedir a vocês que nos respondam quais são os principais desafios para a Secretaria de Educação assegurar a equidade. São 4 opções de respostas e após a apresentação, então, do Alexandre, a gente vai falar sobre esses resultados. Bom, Alex, pode começar a sua fala. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Carlos, sempre um prazer estar com você nas atividades que você faz aí rodando o Brasil, uma grande liderança no debate de educação, né? E é uma honra estar ao teu lado, viu? Muito obrigado pelo convite. Quero começar dizendo que o tema da equidade é um tema muito importante para a educação brasileira, mesmo num cenário em que a gente não tenha uma crise sanitária, uma crise como essa que a Covid-19. Porque o Brasil é um país extremamente desigual, profundamente desigual. E essas desigualdades, elas se manifestam de diferentes formas na realidade social brasileira. Nós temos desigualdades relativas ao nível socioeconômico e à renda, nós temos desigualdades no campo étnico-racial, nós temos desigualdades de gênero, né, desigualdades entre homens e mulheres, nós temos desigualdades que são marcadas por diferenças como a presença ou não de uma deficiência. Então, o Brasil é um país muito desigual, com uma história de desigualdades e também com uma história de um Estado que nem sempre priorizou o combate às desigualdades nas suas políticas públicas. O Estado brasileiro, não só em muitos momentos da sua história, foi omisso no tratamento das desigualdades, mas mais grave do que isso, em alguns momentos o Estado brasileiro criou novas desigualdades, fabricou novas desigualdades, atingindo a vida das pessoas. Então é importante que a gente assuma isso logo no início da nossa conversa, para a gente entender que as desigualdades que a gente vai encontrar no sistema educacional, elas estão fortemente conectadas às desigualdades mais amplas da nossa sociedade, as desigualdades que marcam a experiência social brasileira. Nós precisamos lembrar que nós somos um país que sustentou, por exemplo, durante 380 anos, um regime de escravidão da população negra, que hoje é 50% da população brasileira. Então, quais as marcas de 380 anos de escravidão no processo das desigualdades raciais no Brasil? Evidentemente que essa história de escravização do povo negro
também explica o lugar da população negra na sociedade brasileira contemporânea. Então, a gente precisa compreender essa dimensão histórica, essa dimensão social das desigualdades, para a gente poder depois compreender como é que isso se manifesta no sistema educacional, no sistema escolar, e como é que nós, educadores, gestores, ativistas pelo direito à educação, como é que nós podemos nos comprometer do ponto de vista ético e político com o enfrentamento das desigualdades e como é que a gente pode desenvolver as nossas capacidades técnicas para fazer frente, para criar políticas públicas, para criar projeto político-pedagógico, para criar ação didática dentro da sala de aula, para corrigir os efeitos das desigualdades no sistema educacional. E quero também começar dizendo que fazer esse enfrentamento já é difícil quando nós estamos com as nossas instituições democráticas protegidas. Num momento como esse, em que as nossas instituições democráticas estão sofrendo um profundo ataque, num momento como esse, em que as nossas lideranças políticas têm demonstrado um descaso com a democracia, um descaso com as políticas públicas, fica mais difícil ainda a gente combater desigualdade. Fica mais difícil ainda a gente corrigir essas distorções históricas que nós acumulamos na sociedade brasileira. Então, nós precisamos, mais do que nunca, estar atentos, fortes, consistentes nessa agenda, para que a gente não perca a oportunidade histórica de corrigir, na nossa geração, uma parte dessas desigualdades. Corrigir enquanto nós estamos atuando como profissionais, como ativistas, como educadores, aquilo que é possível corrigir na nossa experiência histórica. Não vamos entregar para as futuras gerações a sociedade no mesmo padrão de desigualdade que a gente aceitou, assumiu. Vamos avançar nesse campo e, para isso, precisamos estar juntos. Tá? Eu organizei aqui uma apresentação de PowerPoint com alguns dados e algumas ideias. Eu vou compartilhar na tela para vocês, então vocês vão acompanhar o meu raciocínio aí pelo PowerPoint, mas isso não impede que vocês, pelo chat, façam perguntas, peçam esclarecimentos, e a Carolina vai me ajudar aí quando vocês tiverem alguma dúvida, tá bem? Muito bem. Eu queria começar dizendo que a palavra qualidade da educação, a expressão qualidade da educação, ela é uma expressão muito polissêmica. Muita gente, acho que quase todo mundo, defende a educação de qualidade. Se a gente perguntar para qualquer pessoa, parar uma pessoa na rua e perguntar para ela, você acha que a educação tem que ter qualidade? Ela dirá, claro. Qualquer pessoa responderá que qualidade é importante. Mas os significados da palavra qualidade variam muito dependendo de quem está usando essa palavra qualidade. Eu posso usar a palavra qualidade e defender um modelo de educação extremamente excludente. Eu posso usar a palavra qualidade e defender um modelo de educação no qual o aprendizado é mercadoria. Então, é preciso que a gente se pergunte sobre o profundo significado dessa expressão qualidade e as disputas que a gente tem em torno da definição do que é qualidade. Então, eu quero dizer que, na realidade social brasileira, é possível ter pessoas que defendam qualidade da educação sem equidade. As pessoas podem defender que as escolas tenham qualidade e que, portanto, reprovem muitos alunos, porque pode ser que a concepção de qualidade instalada na cabeça daquela pessoa seja uma concepção de qualidade que diz o seguinte, quanto mais difícil for a escola, quanto mais difícil for passar de ano, melhor será essa escola. Essa é uma visão de qualidade que não tem compromisso nenhum com a equidade, porque ela pressupõe um processo de exclusão escolar como parte da definição de qualidade. Então, é possível que tenha gente que defenda qualidade sem equidade. E também é possível o inverso disso. É possível ter gente que defenda a equidade, ou seja, um sistema escolar que garanta a todos o mesmo nível, as mesmas oportunidades de aprendizagem, portanto, que ele tenha equidade, mas que sejam um nível de aprendizagem e um tipo de oportunidade educacional extremamente mal qualificada. Então, eu vou ter uma equidade na miséria.
Então, é possível ter gente que defenda a equidade, mas equidade numa escola que não tem compromisso com a entrega de aprendizagem. Então, todos estarão no mesmo patamar, mas num patamar de subcidadania, num patamar no qual o direito à educação não é garantido de fato. Então, a gente precisa enfrentar essas duas visões equivocadas. Nós precisamos enfrentar a visão equivocada que quer defender qualidade, excelência, bom ensino, mas aceita a reprovação, a exclusão, a falta de acesso, a desigualdade. Nós precisamos combater essa visão. E nós também precisamos combater uma visão que defende a equidade ou a igualdade na miséria educacional. Quer dizer, ter uma escola que atenda a todos, mas que não consiga oferecer um padrão mínimo de qualidade, também não nos interessa. O que é que nos interessa? Nos interessa uma escola com qualidade e equidade. Uma escola na qual a equidade é uma dimensão da qualidade. A equidade é um componente estruturante da qualidade que se pretende garantir naquele sistema educacional. Então, é preciso combater essas duas visões. É preciso combater essas duas falsas definições de qualidade e de equidade. E no Brasil, como eu disse para vocês, as desigualdades são muito escandalosas. E elas se manifestam fora da escola, do sistema escolar, mas elas também se manifestam dentro da escola, dentro do sistema escolar. Eu trouxe aqui os dados de acesso à educação infantil, 0 a 3 anos, comparando dois grupos populacionais no Brasil. A gente dividindo a população brasileira em 5 grupos pela renda, a gente vai ter 20% mais pobres e de 20% em 20% a gente chega nos mais ricos. Então, o que esse gráfico está apresentando? A taxa de matrícula na creche, educação infantil de 0 a 3, dos 20% mais pobres, é a linha laranja que vocês estão vendo na tela, e a taxa de atendimento dos 20% mais ricos na educação infantil, que é a linha azul. Vejam que nós estamos avançando em todos os níveis de renda, nós estamos colocando mais crianças na creche. Ok, essa é a boa notícia. Então, em 2016 era 23,4% nos 20% mais pobres, em 2018 a gente está com 28,3%. E nos mais ricos também, avançamos de 49,5%, 49,6% para 53%. Mas vejam que escandaloso, a desigualdade entre os dois grupos não diminuiu. Quer dizer que nós fazemos a expansão da creche, nós estamos ampliando as vagas de creche, mas nós estamos tolerando, aceitando a continuidade da desigualdade. O que seria um bom gráfico para esse dado aqui? Um gráfico no qual a linha laranja estivesse crescendo muito mais rápido do que a linha azul, para a gente poder corrigir a desigualdade de acesso entre pobres e ricos no Brasil. E veja, se na primeira etapa da escolarização eu já tenho esse padrão de desigualdade, será que o sistema escolar é justo? Se na entrada ele já atende com maior prioridade os mais ricos, será que ele consegue depois corrigir essas distorções que foram sendo produzidas logo na entrada das crianças? Eu sei que para os municípios, expandir as vagas de creche é um desafio muito grande, né? A demanda represada historicamente é alta, não é o atendimento, de todos os atendimentos que a gente faz, é o atendimento mais caro, porque ele é geralmente em período integral, demanda mais profissionais, mas também precisamos estar atentos que justamente esta primeira fase é a fase de maior risco e vulnerabilidade para as famílias. Então, nós precisamos cuidar, assim, de políticas de creche que alcancem primeiro os que mais precisam. E aí, quem é secretário de educação tem que pensar assim, qual é o bairro da cidade que eu vou construir a próxima creche? Será que eu vou privilegiar um bairro central, onde eu tenho a população com menor vulnerabilidade, ou eu vou privilegiar um bairro afastado, periférico, uma região rural, onde eu tenho maior vulnerabilidade? E eu sei que o problema do número de crianças sempre está sobre a nossa cabeça.
Eu sei que, às vezes, um bairro mais vulnerável ou uma região rural não tem um grande número de crianças. E isso faz com que a gente queira construir o equipamento creche num bairro mais central, porque aí a gente leva as crianças para lá. Mas isso alimenta desigualdades. Nós precisamos estar atentos a essas decisões de política pública. E eu também não estou dizendo que a gente faz essa desigualdade aqui porque os profissionais, os educadores e os gestores são malvados. Eu quero acreditar que ninguém acorda de manhã pensando assim, qual é a maneira de deixar as crianças pobres fora da creche que eu vou usar hoje? Não se trata disso. Mas a gente naturalizou tanto essa desigualdade que no dia a dia a gente não percebe, a gente não olha para esses indicadores. A gente não olha para a diferença de atendimento que a gente tem dentro da nossa rede. Muito bem. Avançando um pouquinho, quando a gente olha esses mesmos dados pensando em cor e raça, né? Então, aqui vocês têm 3 grupos de atendimento, as crianças pretas, as crianças pardas e as crianças brancas. Eu sei que, para quem não está muito habituado no debate sobre relações raciais, esses nomes soam um pouco estranhos, né? Mas preto, pardo e branco são os termos que o IBGE usa para classificar a população brasileira. E o movimento negro está confortável em usar as palavras preto e pardo para definir a população negra. Tá? Então, não se sintam constrangidos na hora que a gente estiver discutindo esses dados. Mas eu quero que vocês prestem atenção que nessas 3 linhas eu tenho aumento no atendimento de creche. Mas, de novo, o padrão de atendimento, a taxa de atendimento que eu consigo alcançar para a população preta é praticamente 1/3 daquela que eu consigo alcançar para a população branca. Isso quer dizer que o Brasil expande creche, mas permanece mantendo as desigualdades étnico-raciais que nós alimentamos no nosso sistema. E eu sei que, como gestor escolar, como gestor de rede, nem sempre isso no dia a dia parece evidente. Né? Porque ninguém proíbe a criança de se matricular por ela ser preta. Ninguém proíbe a criança de se matricular por ela ser parda. Então, como é que esses dados são produzidos? Será que esses dados são verdadeiros? São, gente. É porque, em geral, a população preta e a população parda também é a população mais pobre. Em geral, a população preta e a população parda também é a população que tem menos residência fixa. Então, é por isso que esses grupos raciais acabam ficando prejudicados no acesso à creche, prejudicados no acesso à educação infantil de 0 a 3 anos. E eu quero que vocês lembrem que o Brasil tem uma enorme população de crianças de 0 a 3 que sequer tem registro de nascimento. Nos rincões do nosso país, a gente ainda tem essa realidade. Nós, do sistema escolar, a gente não integrou, não fez a intersetorialidade com esse sistema de saúde da maneira como a gente poderia já ter feito. Então, a gente perde muita criança, inclusive por isso. Então, a desigualdade está posta na educação infantil e quando a gente avança no sistema escolar, olhando aqui para o final do ciclo de alfabetização, no final do 3º ano do ensino fundamental, vocês sabem que nós temos a ANA, né, a Avaliação Nacional de Alfabetização, e eu trouxe aqui um dado que está no Anuário da Educação, produzido pelo Todos pela Educação, que apresenta os dados de desempenho satisfatório na ANA, divididos também por grupos socioeconômicos. Então, veja que você vai ter, quando eu coloco todos os grupos juntos, em 2014, 43,8% das crianças alcançaram um nível suficiente de leitura na ANA. Em 2016, aumentou um pouquinho para 45,3%. Mas olha como o rendimento na ANA dos grupos socioeconômicos aumenta conforme aumenta a renda. Então, no nível socioeconômico muito alto, eu vou ter 85% das crianças, mais de 80% das crianças, com o desempenho adequado na ANA. Mas no nível socioeconômico muito baixo, esse padrão é de 13%. É uma diferença muito absurda. Eu estou falando que a criança do nível socioeconômico mais alto, ela tem 4 vezes mais chances de ser alfabetizada adequadamente do que a criança do nível socioeconômico muito baixo. 4 vezes.
É muita coisa. É muita coisa para a gente tolerar. Então, o nível socioeconômico está intimamente relacionado ao quanto a gente consegue garantir a aprendizagem na escola brasileira. Isso é profundamente desigual e isso vira uma espécie de retroalimentação. A pobreza está relacionada ao baixo desempenho escolar e o baixo desempenho escolar gera um problema para depois a empregabilidade, a renda, a autossustentabilidade do sujeito. Só que quando a gente fala isso, é muito importante dizer que não é porque as crianças pobres são incapazes que esses dados são assim. As crianças pobres são tão capazes cognitivamente quanto as crianças ricas. A questão são as condições que a gente consegue oferecer para que a pobreza não interfira na sua aprendizagem dentro da escola. A escola pública, ela foi criada no Ocidente para que seja um espaço de distribuição democrático do saber nas diferentes classes sociais. A escola não pode tolerar que as crianças de classes sociais menos favorecidas aprendam menos. Os sistemas escolares não podem aceitar isso. É preciso que haja ações no nível da gestão, no nível pedagógico, para mitigar, para corrigir esses efeitos de desigualdade socioeconômica no sistema. O mundo inteiro enfrenta questões como essa, mas o Brasil está entre os 6 países em que a desigualdade social mais impacta na escola. Há países nos quais existe a desigualdade de renda na sociedade, mas ela não gera desigualdade educacional. Vocês estão entendendo? Países desiguais, mas que quando entra na escola, a escola consegue corrigir a desigualdade para ela não interferir na aprendizagem escolar. As crianças vão continuar sendo, fora da escola, pobres e ricas. Mas dentro da escola, elas conseguem alcançar um padrão mínimo de aprendizagem igualitário. Então, nós precisamos aprender com países que estão fazendo isso, aprender com redes que estão fazendo isso, para a gente fazer isso nas nossas redes. Uma rede que conseguiu fazer isso logo na primeira década do século XX, ficou famosa por isso, foi a Rede Municipal de Sobral. As pesquisas mostram lá na Rede Municipal de Sobral que o nível socioeconômico tem um impacto baixo na distribuição da aprendizagem. Isso significa que o sistema escolar conseguiu blindar a escola, blindar a parte pedagógica, para que essas desigualdades sociais não impactem tanto a aprendizagem que acontece ali dentro. Tá certo? Muito bem. Aqui eu estou trabalhando com escrita, com nível de escrita. A primeira tela era de leitura na Ana, essa aqui é de escrita. Mesmo padrão, aqui 2016. Veja que quanto maior o nível de renda, maior a competência leitora no final do terceiro ano. Nós não podemos aceitar isso. Porque a gente está falando do início da escolarização, da construção das bases fundamentais para a continuidade da trajetória escolar. Se esse início já é tão desigual, depois fica muito difícil a gente acertar o passo. Por isso que as redes municipais são tão importantes para nós, porque elas cuidam da educação infantil e dos anos iniciais, prioritariamente, e justamente aqui está a base para a construção de sistemas educativos que sejam mais igualitários, que promovam maior equidade, tá certo? Qual que é o resultado disso ao longo da trajetória escolar? Eu tenho também, na trajetória escolar, desigualdades que vão produzir fracasso escolar. Né? A gente usava esse termo fracasso escolar muito na literatura acadêmica da década de 90. Tem um livro importantíssimo que quem não leu precisa ler, da professora Maria Helena Souza Pato, chama A Produção do Fracasso Escolar, em que ela vai explicando como é que os mecanismos do próprio sistema de ensino, da própria escola, vão criando as condições para o fracasso escolar de determinados grupos sociais, dentre eles a população negra. Veja aqui nesse gráfico que eu estou apresentando, que apesar da gente ter feito no Brasil a implementação de várias políticas de progressão continuada, né? Nós fizemos a implementação de ciclos ou de políticas de progressão continuada em praticamente todos os sistemas de ensino público.
mas a gente ainda tem reprovação na escola brasileira. E essa reprovação, ela é maior no grupo racial preto e indígena. Veja, eu reprovo 13,7% das crianças, adolescentes e jovens pretos contra uma taxa de 7,3% entre brancos. De novo, eu digo, gente, as crianças pretas não são menos capazes cognitivamente. Nós produzimos esse fracasso por outras razões. Não é por deficiência de cognitivo da criança negra. Não é porque ela tem menos capacidade de aprender. É porque existem pressões extraescolares e intraescolares que produzem essa desigualdade aqui, que produzem a menor aprendizagem para grupos raciais pretos, indígena, pardo, né? Então, é importante a gente olhar que a média é 9,2, mas a gente está abaixo da média de reprovação quando a gente olha para brancos e para a população amarela. Quando a gente trabalha com os 3 grupos raciais mais vulneráveis do Brasil, a gente aumenta a reprovação. Isso significa que a escola brasileira, de novo, ela tolera, ela trabalha com um padrão de desigualdade. E aqui, acho que é o último dado que eu estou trazendo para a gente situar esse tema. Eu estou trabalhando também com os dados da ANA, por nível socioeconômico, e estou olhando a percentagem de alunos que alcançaram um nível suficiente de alfabetização nas redes públicas municipais. O que vocês vão ter nas cores? As cores laranja escuro, laranja, esses padrões são padrões de baixo desempenho, em que uma percentagem pequena das crianças alcançaram o padrão suficiente da leitura. Conforme vai caminhando para o verde e o azulzinho final, são os altos padrões de desempenho. O que eu vejo? A região norte, a região nordeste do Brasil, excetuando ali um verdinho que é o Ceará, a região norte e nordeste do Brasil, ela é marcada por padrões piores de aprendizagem na alfabetização, enquanto a região centro-sul é marcada por padrões melhores de aprendizagem na alfabetização. Um país não pode aceitar essa figura. Um país não pode aceitar que o fato da criança ter nascido num município e não no outro condene ela a aprender menos. Assim como nós, gestores do sistema escolar, cada secretário de educação não pode aceitar que o fato da criança estar matriculada na escola 1 ou na escola 2 signifique que ela tenha melhor ou pior oportunidade de aprender. Eu não posso aceitar desigualdades dentro do meu sistema e o país não pode aceitar desigualdades como essa que estão aqui nessa figura entre as redes, entre os sistemas de ensino. Então, quando a gente olha todos esses dados que eu estou trazendo para vocês, a gente está olhando para a dramaticidade da desigualdade educacional brasileira. Somos um país com elevada desigualdade educacional. Então, eu tenho dito que, apesar das nossas boas intenções e apesar dos avanços que a gente conseguiu realizar no século XX, a escola brasileira não tem se comprometido de maneira eficiente com a correção das suas desigualdades. Eu não ignoro todo o esforço que nós fizemos, eu não ignoro o trabalho cotidiano que nós fazemos nas nossas redes de ensino, e eu não ignoro que nós avançamos muito. Mas, no que diz respeito aos nossos padrões de desigualdade, nós ainda não temos nos comprometido de maneira suficientemente eficiente para dar conta desse desafio. Então, nós precisamos de mais compromisso. Nós precisamos de mais investimento na correção de desigualdades. Nós precisamos trazer a questão da desigualdade para o primeiro item da nossa agenda educacional. Nós precisamos colocar como prioridade a questão da equidade nos sistemas de ensino. Equidade é uma palavrinha também muito usada por muita gente, mas eu gosto muito da definição de equidade de um autor francês chamado François Dibé. O François Dibé vai dizer que a equidade educacional é o que caracteriza uma escola justa. Uma escola na qual as crianças dos diferentes grupos sociais conseguem ter acesso a um patrimônio de aprendizagem comum. É possível que, acima desse padrão de aprendizagem comum,
algumas crianças aprendam mais, algumas crianças tenham mais desempenho. Mas a gente vai combinar, como sociedade, que tem um padrão abaixo do qual nenhuma criança vai ficar. Nenhuma. Não importa se ela é pobre, não importa se ela é preta, não importa quais são as características que ela tenha, nós não vamos aceitar que nenhuma criança brasileira fique abaixo de tal padrão de aprendizagem. Isso é equidade. É combinar qual é a linha de cidadania educacional abaixo da qual nenhuma criança brasileira ficará. Então, nós precisamos fazer esse pacto nacional e dentro de cada rede, nós precisamos fazer o pacto da rede. Na nossa rede, nenhuma criança ficará abaixo deste padrão aqui. Não interessa se ela está na área rural, não interessa se ela é indígena, não interessa se ela vive numa condição de habitação precária. Abaixo desse padrão, na nossa rede, nós não vamos aceitar ninguém. Isso é equidade. Isso é pensar em correção das desigualdades. Portanto, uma escola justa, ela precisa prezar por uma qualidade estruturada a partir de uma visão radicalmente comprometida com a equidade. Como disse o Chico Soares, qualidade para poucos não é qualidade. Qualidade para poucos é exclusão. Qualidade para poucos é reproduzir essa abjeção, essa coisa horrorosa que é a desigualdade na sociedade brasileira. Antes de eu avançar, eu vou precisar baixar para ligar a bateria do meu computador, senão ele vai cair, tá bom, Carolina? Então eu vou sumir assim um pouquinho da tela para ligar e eu já volto. Fica à vontade. Enquanto ele está ligando aí, Carol, eu aproveito aqui para lembrar, algumas pessoas têm mandado e perguntado algumas informações sobre o veto do presidente da República à possibilidade de reajuste salarial dos servidores públicos. Eu quero dizer que nas próximas videoconferências nós vamos tratar do tema. Em breve teremos alguns eventos específicos para tratar dessas questões do ponto de vista da gestão. Mas retomamos aqui com o Alex. Vamos lá. Desculpem, viu? Eu não atentei que estava desligada a bateria. Mas eu queria muito que ficasse, talvez a principal mensagem aqui da nossa conversa, é que nós precisamos correr atrás dessa escola justa. Uma escola justa é uma escola na qual todas as crianças, todas elas, encontram acolhimento, encontram possibilidade de aprender o que precisam aprender, encontram a possibilidade de se desenvolver como sujeitos e se sentem bem, se sentem acolhidas naquele espaço. Aquele espaço que é um espaço público de garantia de direitos. Nós precisamos nos perguntar, como gestores escolares, como professores, será que as nossas salas de aula e as nossas escolas são justas? Será que quando eu estou liderando a minha prática pedagógica com as minhas crianças lá na classe de alfabetização, será que eu estou atento às diferenças que estão presentes dentro da sala de aula e eu faço uma ação para garantir a justiça pedagógica? Será que como diretor de escola, como coordenador pedagógico, quando eu organizo o espaço escolar, quando eu organizo os tempos da escola, quando eu organizo os materiais que estão ali presentes, será que eu estou preocupado com uma escola justa, percebendo as diferenças que estão presentes ali naquela unidade educacional e prestando atenção naqueles que mais precisam? Essas questões, gente, elas são questões do cotidiano da escola. Questões que estão nas microdecisões de cada professor e de cada gestor. Quando o professor, dentro da sala de aula, não presta atenção nas crianças que estão ficando para trás na aprendizagem, ele está reproduzindo desigualdade. Quando o professor em sala de aula não presta atenção no sofrimento gerado, por exemplo, pelo racismo nas crianças negras, ele está reproduzindo desigualdade. Vocês sabem que tem um livro clássico da professora Eliane Cavaleiro, chamado Do Silêncio no Lar ao Silêncio Escolar, em que ela faz uma pesquisa etnográfica, né? Ela acompanha o cotidiano de creches e pré-escolas aqui da cidade de São Paulo, e ela identifica que a distribuição do carinho, do afeto das professoras da creche varia conforme a cor da criança.
Isso significa que há uma reprodução da desigualdade racial na prática pedagógica da professora. E a professora não percebe isso, porque ela está marcada por um racismo estrutural. A gente precisa avançar na reflexão, avançar na formação continuada dos nossos profissionais, para que eles identifiquem situações de desigualdade na escola e para que eles corrijam essas situações. A gente também, ao longo do século XX, a gente ficou resistindo muito à inclusão das crianças com deficiência na escola regular. No final do século XX, o Brasil fez um movimento mais radical e a gente passou a ter uma perspectiva inclusiva da educação especial, com a chegada das crianças nas classes regulares. Só que elas chegarem na classe regular não garante ainda o direito à educação. Como é que está o trabalho pedagógico em torno do atendimento educacional dessas crianças? Será que os nossos professores e professoras conseguem fazer com que sua prática pedagógica seja justa, considerando as crianças com deficiência dentro da sala de aula? Será que dentro das nossas escolas nós estamos sendo justos para garantir que essas crianças com deficiência tenham uma experiência educativa acolhedora, emancipadora, que não transforme a deficiência que essa criança tem numa marca que a proíbe de ter acesso a determinadas dimensões do direito à educação? Então, nós vamos defender uma escola justa. Agora, tudo isso que eu falei já existia antes da pandemia de Covid-19. Esses dados que eu estou apresentando, vocês viram que eu tomei o cuidado de trazer dados até 2018. Porque eu quero construir o argumento com vocês que a desigualdade educacional não é algo fabricado pela Covid-19. A desigualdade educacional já estava instalada escandalosamente no sistema educacional brasileiro. Mas a pandemia de Covid-19 e a negação da democracia por parte das nossas lideranças políticas, elas têm agudizado essas desigualdades. Elas têm aumentado, amplificado o impacto negativo, o impacto avassalador das desigualdades, né? Então, em primeiro lugar, porque a crise sanitária e a crise social que a Covid-19 criou, elas não são vividas do mesmo modo pelos diferentes grupos sociais brasileiros. Tem aparecido no Facebook, no Twitter, uma coisa assim, estamos no mesmo barco. Não, gente. Os 20% mais ricos estão vivendo a Covid-19 de uma maneira. Os 20% mais pobres da sociedade brasileira estão vivendo essa mesma pandemia de uma outra maneira radicalmente diferente. Uma certa parcela da população brasileira tem direito a ficar em casa, garantindo a sua renda fixa, sem perder seus direitos. Uma outra parcela dessa sociedade não consegue se isolar dentro de casa, porque se ficar dentro de casa não terá o que comer. Então, a crise sanitária e a crise social gerada pela pandemia de Covid-19, ela não está sendo vivida da mesma maneira. Portanto, ela tem aumentado as desigualdades. Eu vou trazer um dado para vocês aqui da cidade de São Paulo. A Secretaria Municipal de Saúde divulga a cada semana o boletim epidemiológico com os dados da pandemia. E no dia 30 de abril, eu estava estudando um desses boletins e o sistema de saúde, veja, são dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde, revelam o seguinte: a chance de uma pessoa de cor preta morrer em decorrência da Covid-19 na cidade de São Paulo é 62% maior do que a chance de uma pessoa branca morrer pela Covid-19. Eu estou dizendo com isso que a pandemia não afeta de maneira idêntica os diferentes grupos sociais brasileiros. Ela interage com a nossa desigualdade e ela aumenta a nossa desigualdade. O que isso tem a ver com o sistema escolar? Tudo a ver. As nossas crianças estão vivendo o período de distanciamento social de maneiras muito desiguais. Há crianças nas nossas redes que estão vivendo o distanciamento social sem nenhum tipo de restrição alimentar, com todos os cuidados de saúde que precisam, com o apoio e acompanhamento dos adultos que estão conseguindo fazer isolamento. Agora, há outras crianças dos nossos sistemas de ensino que estão vivendo esse cenário de pandemia da pior maneira possível.
em habitações precárias, com restrição alimentar, com dificuldade de ter os cuidados de saúde. Muitas crianças brasileiras estão sendo vítimas de maiores situações de abuso e violência dentro de suas casas. Então, a gente precisa olhar para a pandemia de Covid-19 como uma espécie de fermento que faz a desigualdade crescer por causa dessas formas diferentes que a Covid-19 tem alcançado as diferentes populações. Vocês sabem que nas grandes cidades brasileiras, pedir para um jovem preto de 18 anos colocar uma máscara no rosto pode significar ele ser confundido pela polícia com bandido e ser morto. Não é simples para um jovem preto de 18 anos que mora na periferia sair à rua com uma máscara no rosto. Ele pode facilmente ser confundido com um criminoso e assassinado. Então, será que a pandemia está afetando os grupos sociais brasileiros da mesma maneira? Não, não está. E isso aumenta as nossas desigualdades. Além disso, o Brasil vive uma crise institucional na sua democracia. E a democracia, gente, por que ela foi uma ideia poderosa ao longo do século XX? Porque a democracia, além de prometer participação política, a democracia prometia outra coisa. A democracia prometia igualdade. Uma democracia, ela se assenta sobre a igualdade entre os cidadãos. Então, essa é uma promessa muito importante da nossa democracia. Mas essa promessa tem sido negada explicitamente pelas lideranças políticas do país. As lideranças políticas do país têm manifestado um projeto de desigualdade. Eu quero lembrar vocês aqui que a pessoa que ocupa o cargo hoje de ministro da Educação teve a coragem de ir ao Senado Federal e dizer, lá no plenário, que o Enem não foi criado para corrigir desigualdades. Eu me pergunto, para que foi criado o Enem, então? Por que a gente não ficou no modelo dos vestibulares que a gente tinha? A função do Enem e do SISU foi exatamente corrigir as desigualdades. E quando eu tenho um ministro da Educação que diz o contrário disso, quer dizer que o ministro da Educação está tudo bem para ele o acesso ao ensino superior ser desigual? É disso que a gente está falando? É de um país que, além de aceitar a desigualdade, ainda vai dizer que ela é política pública, a desigualdade? Onde é que a gente chega nisso? A gente chega, de novo, numa crise de democracia que, ao invés de corrigir nossas desigualdades, as torna mais cruéis, as torna mais intoleráveis, né? É importante a gente falar disso, porque nós precisamos ter uma visão crítica das políticas públicas. E o debate não é partidário. O debate é político, porque toda a educação é política, mas ele não é um debate partidário. É um debate sobre qual é o projeto de nação que nós defendemos e que tipo de educação a gente vai colocar a serviço para construir esse projeto de nação. Eu quero um país no qual a desigualdade não seja tolerada. E, portanto, eu quero políticas públicas que combatam, confrontem todas as desigualdades socioeconômicas, as desigualdades raciais, as desigualdades de gênero. Então, nós precisamos estar atentos, gente. Como é que nós, como gestores públicos de educação, como gestores escolares, como professores dentro da sala de aula, como é que a gente olha para essa crise política que a gente está vivendo e se posiciona politicamente, eticamente, mas também como é que a gente coloca o nosso saber técnico a favor da igualdade, a favor da equidade. A nossa profissão, essa profissão de educador, ela tem ferramentas que podem trabalhar no sentido de gerar maior equidade ou podem trabalhar no sentido de promover exclusão escolar. Como é que nós estamos usando as nossas ferramentas técnicas? Como é que nós estamos usando o nosso saber profissional para gerar ou não uma escola mais justa? Já estou terminando, tá, Carol? O terceiro aspecto que a gente precisa prestar atenção é que nós já começamos e vamos viver pelo menos por uma década uma profunda recessão econômica. Uma profunda recessão econômica que vai impactar o orçamento público de um jeito avassalador. Eu quero dizer o seguinte, se já estava difícil fazer educação de qualidade com equidade
no cenário anterior à pandemia, por causa dos recursos insuficientes, isso vai piorar nos próximos 10 anos. Nós seremos obrigados a fazer mais com menos dinheiro. Nós seremos obrigados a realizar políticas educacionais mais robustas, contando com menos disponibilidade de recursos. E nós precisamos encarar isso como gestores, como educadores, na hora de tomar as decisões cotidianas que a gente toma na sala de aula, na gestão da escola, na gestão do sistema. Nós precisamos acabar de uma vez por todas com essa falsa dicotomia entre gestão democrática e gestão eficiente dos recursos. Uma gestão democrática que não cuida eficientemente dos recursos, ela não é democrática. Porque ela rouba recursos importantes de uma área na qual eles fazem muita falta. Então, para eu, de fato, ter uma gestão democrática, eu tenho que garantir a participação, eu tenho que garantir a pluralidade, eu tenho que garantir que todo mundo seja ouvido na construção das políticas públicas de educação, mas eu também tenho que garantir um zelo, um cuidado, uma eficiência no gasto do recurso público. Eu não posso gastar um recurso público que é pouco, é finito, com firulas que não geram impacto na aprendizagem, que não geram impacto na correção das desigualdades. Nós precisamos nos perguntar todo dia como é que estamos gastando os recursos de educação, porque a dimensão orçamentária ela é importante. A dimensão financeira da gestão ela é importante. E como é que a gente cuida disso? A gente cuida disso prestando atenção nas decisões que a gente toma. E eu quero sinalizar aqui que, de novo, no nível político da nossa sociedade, a gente tem tido sinalizações equivocadas nesse caminho. Né? A gente tem tido sinalizações por parte do governo federal de uma ausência de plano para a educação brasileira no cenário de pandemia e no cenário de pós-pandemia. Vocês estão vivendo isso no cotidiano. As redes municipais e estaduais estão trabalhando, às vezes, sozinhas, sem a participação do Ministério da Educação, para gerar as soluções que precisam gerar nesse momento. Não era para estar acontecendo isso. Esse era o momento do Ministério da Educação estar ao lado dos gestores municipais, ao lado dos gestores estaduais, construindo soluções junto, né, ajudando a promover as correções necessárias nos sistemas, e não era para a gente estar perdendo tempo com assuntos, com temáticas que nada tem a ver com a garantia do direito à educação. Então, é importante ter isso em mente. A Covid-19 ela vai tornar mais aguda a nossa crise orçamentária, ela vai tornar mais aguda a nossa questão com a falta ou com a insuficiência de recursos financeiros para a educação. Então, a gente precisa estar atento como gestor público, como gestor escolar e como professor para esse cenário, atento e fortes. Tá? E eu quero concluir de um jeito mais esperançoso, porque apesar de tudo isso que eu falei, eu sou alguém que acredita radicalmente na possibilidade de transformação da sociedade brasileira a partir da escola pública. Né? É preciso que a gente diga isso sempre, em todas as oportunidades. A escola pública é um espaço de potência. A escola pública não é um espaço de fracasso. A escola pública atende 82% da população brasileira. 82% da população brasileira. E a escola pública faz isso de norte a sul do país, em lugares em que muitas vezes nada mais chega, só chega a escola. Não chega a posto de saúde, não chega a delegacia, só chega a escola. E às vezes essa escola é uma sala de aula multisseriada com uma professora, que também é a merendeira, que também é a inspetora de alunos. Então, eu quero dizer o seguinte, esse país viveu 30 anos divulgando, sistematizando, explicitando na mídia a ideia de que a escola pública é lugar de fracasso. Isso fez muito mal para nós. Muito mal. Nós nos acostumamos, nós naturalizamos a leitura da escola pública como lugar da incompetência. E essa leitura é mentirosa. Essa leitura tem um objetivo claro de desconstruir a possibilidade de transformação que a escola pública pode fazer. Então, nós, educadores e educadoras, gestores públicos, nós temos que estar em defesa da escola pública
alertas e mostrando a potência que a escola pública tem de transformação social. Eu digo isso como pesquisador, com dados, mas eu também digo isso a partir da minha experiência de vida. A minha trajetória escolar foi inteira na escola pública, desde a creche até a pós-graduação. E eu não tenho dúvida que sem a escola pública, a minha vida teria sido absolutamente diferente. Talvez eu não estivesse nem vivo se não fosse a escola pública. Então, é importante a gente sublinhar a certeza que nós temos da potência da escola pública. O segundo horizonte de esperança, eu tenho percebido cada vez mais os gestores, os professores, prestando atenção na questão da equidade. Nós precisamos avançar nisso. Um horizonte de esperança é trazer a dimensão da equidade para o primeiro lugar da gestão. A gente vai sempre se perguntar assim, ó, esse programa aqui que eu estou criando na minha rede, ele vai gerar equidade? Se ele não for gerar equidade, talvez ele não seja prioritário. Essa política aqui, do jeito que eu desenhei, ela está comprometida com a equidade? Se ela não tiver, ela tem que ser corrigida. Tem que ser corrigida, gente. Eu tenho que me perguntar se as decisões que eu estou tomando aumentam ou diminuem a desigualdade. E eu tenho que fazer o máximo possível para que todas as ações que eu assumo diminuam a desigualdade. Porque a desigualdade é muito elevada. A terceira coisa que tem a ver com essa segunda é desnaturalizar as desigualdades. A gente tem que aprender a enxergar, a reconhecer, a sentir e a mobilizar-se para agir. Às vezes, a desigualdade está lá na nossa frente, a gente não enxerga, porque a gente naturalizou aquela desigualdade. Então, a gente também precisa aprender a enxergar, reconhecer e sentir e se mobilizar para agir frente a uma situação de desigualdade. Nós temos que ter uma sensibilidade política e pedagógica, de modo que qualquer desigualdade nos doa fisicamente, para a gente ficar indignado e se mobilizar para agir contra ela. A desigualdade não pode ser algo que a gente fale e não mexa nas nossas emoções, não mexa no nosso compromisso ético, né? E, por último, gente, não dá para fazer nada disso se a democracia estiver em risco no Brasil. Se um projeto inclusivo de sociedade estiver em risco no Brasil. E o atual presidente da República é a manifestação do ataque à democracia e é a manifestação de um projeto excludente de sociedade. Ele e seus asseclas têm empurrado o país para uma crise de democracia, para uma crise de coesão social, e nós precisamos estar atentos para não repetirmos erros do passado da nossa história. E isso faz toda a diferença na hora de pensar a política educacional. Eu quero terminar a minha fala inicial por aqui e quero dizer que essa minha última manifestação é assinada por mim mesmo. Então, entendo que ela pode gerar desconfortos, mas eu não tenho compromisso nenhum com aqueles que defendem o genocídio e a morte como política pública. Tá certo? Muito obrigado, gente, por enquanto. Nossa, Alex, eu estou aqui realmente profundamente emocionada com a sua fala e muito feliz de estar oferecendo esse canal para esse tipo de debate, esse tipo de conversa. Agradeço demais a sua apresentação, assim, tem muitas manifestações aqui no chat sobre, né, o benefício que essa fala traz e também uma série de perguntas. Carlos, diante de tudo isso, você tem algum comentário? Maravilhosamente, Alex. Eu não esperava diferente, te conheço, tive o privilégio de dividir espaços com você em tantas falas por aí e realmente eu esperava essa fala que nos tirou de uma posição confortável de comodismo. Maravilhosa fala. E quando a gente discute equidade, eu sempre gosto de dizer, sempre gosto de afirmar que em qualquer tempo, mas isso vale ainda mais para esse momento atual, quando a gente precisa tomar uma decisão de gestão, a gente deve tomar essa decisão como educador. Porque é somente como educador que qualquer decisão em nível de gestão pode ter como objetivo
a busca pela equidade. Se qualquer decisão que a gente for tomar prevalecer uma discussão que não é a discussão da oferta de educação como um direito, e esse direito constitucional, um direito subjetivo, a gente acaba desviando do rumo da busca pela equidade e da busca pela oferta de educação como qualidade social. Então, a sua fala, ela nos traz um reconforto, nos traz uma provocação muito interessante. Olha aí, Carol, quanta manifestação impressionante hoje. Sim, eu queria até comentar com vocês falar sobre um comentário, né? A Nilzete Cardoso, ela traz: muito feliz com esta pauta de hoje, enquanto mulher e negra, fruto desta escola descrita pelo palestrante. É impossível falar em pós-pandemia sem a fala da equidade. Estou muito emocionada com estas palavras. Por favor, bis, 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 equidade. E daqui a pouco a hashtag volta, Alexandro. Vai começar aqui. Vai ter, com certeza. Eu queria pedir para a Ana Clara trazer o resultado da enquete com a primeira pergunta, para a gente entender também o desafio do público que está nos assistindo aqui com relação à equidade. Então, com 62%, o principal desafio para a Secretaria de Educação assegurar a equidade são os problemas em relação ao nível socioeconômico dos estudantes. Em segundo lugar, dificuldades estruturais e financeiras da Secretaria de Educação. Em terceiro lugar, dificuldade em organizar a rede municipal, né? E em último lugar, com 31%, equipes das escolas não trabalham com análise dos indicadores educacionais. O que você acha, Alex, sobre essas respostas? Eu acho que o pessoal do PVE está muito sabido. Eu acho que, de fato, as questões relacionadas ao nível socioeconômico, todas as pesquisas brasileiras mostram isso, elas são as que mais desafiam as políticas públicas para promover a equidade. E é por isso, Carol, que a gente tem feito o debate da importância da intersetorialidade para a gente gerar equidade. Quer dizer, só a Secretaria Municipal de Educação não dará conta de fazer essa correção de desigualdade. Ela precisa trabalhar em parceria com outras secretarias municipais e estaduais para fazer frente a esse enorme desafio. Então, é importante que haja no município alguma forma de encontro regular e de planejamento conjunto entre a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social, a Secretaria Municipal da Saúde, porque essas outras políticas públicas têm ações que podem mitigar o efeito do nível socioeconômico na desigualdade educacional. Por exemplo, é a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social que faz a gestão do Bolsa Família, que é um mecanismo que visa justamente incidir sobre nível socioeconômico. Então, como é que a gente faz a ponte entre a Secretaria de Educação e as decisões que eu vou tomar aqui e a Secretaria da Assistência Social, as decisões que vão ser tomadas lá? Também nas secretarias de assistência social, os municípios têm os seus programas de empregabilidade e geração de renda. Então, como é que a gente faz a ponte entre essa criança que eu estou dizendo que o nível socioeconômico da sua família impacta na aprendizagem, como é que ela está sendo atendida lá na assistência social? Como é que eu tenho gerado ou não programas de empregabilidade, né? Então, se a gente não fizer essa ponte intersetorial, fica muito difícil impactar aqui a desigualdade educacional nessa frente do nível socioeconômico. Agora, o outro aspecto que eu queria trazer é o aspecto propriamente pedagógico, Carol. A escola brasileira, ela se modelou no século XX para atender uma classe média. Quando, no final do século XX, as crianças mais pobres foram chegando à escola pública, ela vinha com uma cultura escolar, com um modo de funcionar que não estava conectado com esse público. E muitas delas ainda não fizeram essa reflexão crítica, de olhar para o estudante real que existe lá na escola pública e não ficar procurando o estudante ideal da nossa cabeça de pedagogo. Como é que a gente faz essa aproximação entre as crianças que estão lá comigo, e são aquelas, e as crianças que eu imaginava, que eu idealizava encontrar na prática pedagógica, na gestão da escola todo dia? Eu estou falando isso porque quando os educadores ficam com idealizações sobre as suas crianças e sobre as suas famílias, eles negam as crianças reais que estão lá na sala de aula. Eles negam as famílias reais que estão lá na sala de aula.
E a gente esquece que nós também não somos os educadores ideais. Numa sociedade como a nossa, com esse padrão de desigualdade, nós não somos os educadores ideais. Só que tem uma questão. É o encontro entre as pessoas possíveis que gera o impossível. Então, nós somos os educadores possíveis. As nossas crianças são as crianças possíveis. As suas famílias são as famílias possíveis. Mas o encontro dessas pessoas possíveis é que pode gerar o impossível. É que pode mover as transformações que a gente deseja. Então, o nível socioeconômico, vocês têm toda a razão, é o principal dilema na hora da gente debater desigualdades educacionais. Mas ele não pode ser visto só como um obstáculo intransponível. É possível agir, mesmo em contextos com um nível socioeconômico muito comprometido. E nós podemos discutir, ler, aprender com quem já fez isso. Outros países, outras cidades, outros estados que estão atuando nessa frente. Só vou falar mais uma coisinha dessa chat. O interessante da gente notar o apontamento de que as equipes das escolas não trabalham com indicadores educacionais. De fato, a boa parte da cultura de indicadores no Brasil ainda olha para a média da proficiência, média do desempenho, e a gente não faz essa abertura que eu tentei aqui fazer para vocês, olhando para os diferentes grupos dentro daquela média. Né? Então, nós, como educadores e como gestores, nós precisamos aprender a trabalhar com indicadores olhando para as diferenças e não para as homogeneidades. A homogeneidade esconde desigualdades. Então, quando eu tenho lá, a média de proficiência da minha escola é 300, tá bom. Mas se eu for pegar essas crianças e dividir nos diferentes grupos que eu tenho, como é que fica essa média de proficiência? O que me mostra o padrão de heterogeneidade desse grupo? E a Secretaria de Educação é a mesma coisa, tem que fazer esse olhar para a rede. Como é que as médias escondem desigualdades? E, às vezes, vai ser difícil convencer, por exemplo, o prefeito, de que tem que ter uma ação para a equidade se a média é alta. Ah, você tem IDEB 7 e tal. Sim, prefeito, eu tenho IDEB 7, mas eu tenho escolas que têm IDEB 3. Mas a proficiência das crianças que moram na zona rural é baixíssima. Mas a evasão das crianças que moram na beira da rodovia é altíssima. Então, a gente precisa quebrar os dados, os indicadores, para a gente olhar para as desigualdades. Acho que falei demais, né, Carol? Desculpa. Imagina, eu poderia ficar aqui horas só ouvindo você falar, viu, Alex? Na verdade, eu vou fazer, então, uma pergunta que chegou aqui do público, né? A primeira pergunta é a da Evânia Dias. Ela diz, suas colocações são muito ricas para a educação infantil. Ruim que muitos gestores não estão participando, mas eu gostaria de saber por que a educação infantil ainda não é bem vista por muitos. A própria comunidade ainda vê as crianças pequenas na creche como, me desculpe, um depositório de crianças. Na verdade, ainda não desenvolveram o real valor da educação infantil. O que as secretárias devem fazer diante da população para mudar a maneira como veem a educação infantil? Eu acho que a educação infantil, ela paga o preço de uma história de amadorismo, de uma história em que ela não estava dentro do campo das políticas educacionais, ela entrou mais recentemente, né? E isso leva tempo para a gente mover a cultura que está instalada na sociedade e que olha para essa etapa da educação básica como uma etapa menos importante, né? Eu concordo. O que a gente pode fazer para tornar explícita a relevância da educação infantil? Acho que tem um esforço muito forte que tem sido feito, a gente pode usar esse esforço de mostrar para a sociedade os impactos da educação infantil no desenvolvimento ao longo da vida. Todo esse campo de estudos da primeira infância, né, que tem sido feito dentro e fora do Brasil, e que mostra, desde o aspecto cognitivo neurológico até o aspecto social, qual é a diferença que faz frequentar um espaço de educação infantil de qualidade. E qual é a diferença que faz, não só para a vida daquela criança, mas para o seu núcleo familiar, para a sua comunidade, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é tornar essa informação, que é uma informação técnica, mas tornar essa informação palatável para todas as famílias. Talvez a gente pudesse, por exemplo, estou pensando aqui em ação, né? Fazer pequenas cartilhas explicando qual é o impacto da educação infantil
na vida de cada criança, na vida da sua família. Como é que frequentar ou não a creche, por exemplo, significa no desenvolvimento posterior da criança? E mais do que isso, a gente precisa, como educador, sobretudo na creche, acho que 4 e 5 talvez esteja mais resolvido com isso. Mas em 0 a 3, nós precisamos entender que as famílias lançam sobre a creche 3 expectativas. Uma expectativa de cuidado de saúde, uma expectativa de alimentação e proteção e uma expectativa pedagógica. Só que a expectativa de saúde, de cuidado e proteção vem na frente. Por que que vem na frente? Simplesmente porque ela é mais urgente, gente. Ela é mais urgente para as famílias. Manter a criança viva, comendo bem e protegida ao longo do dia, vem na frente da prática pedagógica para as famílias. Agora, como é que a gente discute, dialoga com as famílias para fazê-las entender que essas 3 preocupações, elas são indissociáveis? Aquilo que nós, educadores da infância, temos falado há pelo menos 20 anos. Cuidar e educar são dimensões indissociáveis da educação. Então, sim, mamãe, papai, tio, vovó, nós vamos cuidar do seu bebê aqui. Nós vamos tratá-lo bem, nós vamos cuidar da sua higiene, nós vamos cuidar da sua saúde, nós vamos protegê-lo, alimentá-lo. Mas isso tudo a gente vai fazer como um ato pedagógico. Isso tudo a gente vai fazer porque é parte da ação educativa que uma creche faz. E nós precisamos tornar visível essa dimensão pedagógica, essa dimensão educativa, também transformando as nossas práticas pedagógicas na creche. Porque eu também posso dizer, eu fui coordenador pedagógico de creche muito tempo, posso dizer que muitas vezes o cotidiano da creche não explicita a sua dimensão pedagógica. Muitas vezes no cotidiano da creche, as educadoras só ficam com a dimensão do cuidado. E nós precisamos, então, fazer a formação continuada das nossas equipes de educação infantil para dizer assim, como é que assim, o básico que a gente tem que entender é assim, uma mãe dando comida para o seu filho é uma coisa. Uma educadora, no momento de alimentação dentro da creche, é outra coisa completamente diferente. Porque aqui na creche, a dimensão educativa e intencional está explícita. Então, como é que eu organizo o momento de alimentação conectado com a prática pedagógica? Como é que eu organizo o movimento do banho da criança na creche conectado com a prática pedagógica? Então, acho que tem essas 2 dimensões. Agora eu vou tentar ser mais objetivo. De um lado, aumentar o esclarecimento da sociedade sobre a importância e a relevância da educação infantil a partir desse conhecimento acumulado na área da primeira infância. E, de outro lado, também ir remodelando as nossas creches para que elas tornem visível para as famílias qual é o trabalho educativo. Se a família começa a se convencer de que ali há um trabalho educativo feito, a família começa a compreender que aquela instituição tem outra vocação, entende? Só que muitas vezes isso não é simples, porque há uma cultura instalada, há uma cultura na comunidade, uma cultura na creche. E eu estou vendo a Margarete perguntando aqui, não, Margarete, as nossas universidades estão longe de formar professores no nível inicial com essa visão. A gente também precisa disputar lá dentro da universidade. Quem sabe o Instituto Votorantim faz aí uma ação para ajudar a remodelar os nossos cursos de pedagogia, tá bom? Obrigada. É um grande desafio, né? Temos aí a nova regra definida pelo Conselho Nacional de Educação para estruturar a formação de professores em nível superior, e é um outro desafio que em outro momento podemos tratar dele. Você sabe, Carlos, que eu até defendo um curso de pedagogia separado, né? Educação infantil e anos iniciais. É polêmico essa minha defesa, Sim, mas sim. A especificidade de cada uma das etapas é tão grande que talvez os cursos sejam diferentes mesmo, né? Talvez, e você lá no Paraná, vocês ainda têm a escola normal, com uma tradição Exato. super bonita, né? Acho que... Legal. Bom, a próxima pergunta aqui é da Maria Helena Bezerra. Ela diz, como você relaciona o debate sobre as desigualdades sociais e a participação dos estudantes nos trabalhos de tipo remoto propostos pelas escolas neste momento de pandemia? É uma pergunta super complexa essa, né? Porque eu diria o seguinte, as desigualdades no nível social,
que afetam a vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens nas suas casas, elas já estavam aí, como eu disse, né? Só que quando a gente trazia todo mundo para a escola para estudar, a gente meio que isolava essas desigualdades, porque dentro da escola todo mundo estava mais ou menos nas mesmas condições. As estratégias de ensino remoto quebraram essa nossa ilusão. Então, não, as crianças não vão receber essa instrução pedagógica que nós vamos dar remotamente igualmente. Elas vão receber desigualmente. Vão receber a partir das condições dos seus lares, né? Então, outro dia a gente escreveu um artigo aqui para o Estadão, eu estava dizendo que quase 2/3 das crianças brasileiras não tem um espaço seu nos seus lares, não existe o quarto da criança. Sequer existe uma mesa em que ela possa dispor seus materiais para estudar, com iluminação adequada. Então, os lares das nossas crianças são muito desiguais. E a estratégia que as redes possam desenhar para acolher, para dar alguma instrução pedagógica nesse momento, precisam levar em conta isso. Eu fiquei no grupo dos que defenderam que, apesar de reconhecer tudo isso, era preciso entregar algo para esse momento. Era preciso fazer algum movimento para a escola se manter conectada com os estudantes. Não acho que esse movimento deva ser esse movimento de atividades remotas, não acho que a gente deva encarar como se fosse o que a gente faz na escola. É outra coisa. Talvez a gente precise, inclusive, lembrar que uma parte dessas crianças, uma parte grande, dependendo de cada estado, nem vai fazer, nem vai conseguir se integrar à atividade que a gente propôs. Mas disponibilizar é importante. Disponibilizar mostra que a escola continua presente, continua se conectando a essas famílias. E acho que é importante, nessas estratégias remotas, que as escolas sejam ouvidas sobre como funciona melhor em cada território. Carol e Carlos, o que os sistemas de ensino fizeram no começo foi uma solução única para todos os territórios. Isso nunca dá certo. Não dava certo antes da pandemia e não vai dar certo agora. Cada território, cada escola e comunidade tem um conjunto de características muito próprio. E a solução que a gente for encontrar tem que ser feita olhando para essas características. Por isso, a gente tem que chamar os profissionais da escola para ajudar a gente a desenhar as soluções. Eu tenho falado isso, eu sei que é difícil, mas eu não acredito em política educacional. Eu tenho que ter espaço de escuta e participação dos profissionais que estão na linha de frente, dos professores, os coordenadores pedagógicos, os diretores, na hora de desenhar política educacional, porque eles vão trazer para nós informações sobre como é cada comunidade, sobre como cada território vive, para que a política pública alcance todo mundo. É óbvio que esse processo é difícil, ele não é comum, porque no Brasil a gente tem uma tradição muito autoritária. E, inclusive, porque, às vezes, os profissionais também vêm para esse debate com pauta corporativa de interesse. E a gente também tem que, às vezes, falar assim, não é a hora da gente discutir isso aí. Nós estamos discutindo, tá? Mas o espaço do diálogo democrático na construção das políticas é imprescindível. Então, as estratégias remotas estão dando mais certo nos municípios que permitiram que as escolas fizessem soluções que atendessem cada um dos seus territórios. Então, tem escola que está localizada numa zona urbana, central, ela pode usar as tecnologias digitais porque uma parte grande dos seus alunos alcançará. Mas há outras escolas, que em comunidades em que isso não é uma realidade, que vão ter que acionar outros modelos. Vão ter que entregar material na casa da criança, vão ter que fazer a ligação telefônica para a família, vão ter que colocar... Eu conheço aqui uma escola em São Paulo que contratou carro de som, né? Essa van de som, para orientar as famílias passando nas ruas do bairro. Porque é isso, não é o carro de som passando na rua explicando o que é para acontecer, né? Então, eu acho que essas soluções são soluções provisórias, num cenário que a gente nunca imaginou viver, mas aquelas que dão mais certo vão por esse caminho. E acho que no retorno a gente tem que lembrar que nem todas as crianças foram alcançadas com essa nossa estratégia. E aí a gente não pode penalizá-las. A gente tem que fazer
à volta, olhar para as diferenças que a gente construiu no processo. Com certeza, Alex, com certeza. Muito bacana. Eu gostaria de pedir para a Ana Clara trazer a próxima enquete. Na verdade, Alex, a gente tem alguns momentos de interação com o público, a gente recebeu algumas possibilidades de temas para trazer convidados para participar aqui das videoconferências. Então, eu queria perguntar a vocês qual dos temas abaixo vocês gostariam de ver aqui no webinar do PVE. A gente está, enfim, pensando nessas possibilidades para os próximos vídeos, então, por favor, se puderem responder, nos ajuda bastante. A próxima enquete a gente vai soltar automaticamente durante a nossa fala, que é um pouco da satisfação, né? O índice de satisfação das videoconferências até aqui, se você já aprendeu alguma coisa com o que a gente vem trazendo, então não se assustem se automaticamente na tela de vocês pular um pop-up com uma pergunta, enfim, alguma possibilidade de participação. Alex, muitos comentários, a gente tem aqui um comentário do Kleber. Ele diz, Alexandre, por favor, volte trazendo boas ações nesse sentido para iluminar nosso caminho. Tem muita gente querendo algumas indicações de práticas, de mais objetivas, de coisas simples que podem ajudar a trazer a equidade. Eu não sei se você tem alguma coisa um pouco mais objetiva que já queira trazer agora, mas seria bacana a gente poder compartilhar. Posso contar uma experiência e vocês podem mobilizar até uma das formadoras do PVE que eu conheço e que me ajudou a desenhar essa experiência. Quando eu fui secretário adjunto lá em Franco da Rocha, a gente fez o mapeamento dessa questão da equidade das aprendizagens na rede, né? E priorizamos isso como um dos nossos objetivos estratégicos, né? Corrigir desigualdades de aprendizagem. E aí nós desenhamos um programa que quem ajudou a desenhar foi o Rodney Pereira e a Andréa de Jesus, que é formadora do PVE, e o programa se chamava Foco Aprendizagem. Então, a gente desenhou uma série de ações no nível da sala de aula e no nível da gestão escolar, orientadas para as crianças que estavam apresentando dificuldade de aprendizagem, assim, muito orientadas para essas crianças. Essas ações envolviam, por exemplo, em determinados dias da semana, uma professora auxiliar entrava na classe e ela entrava, não era para disputar com a professora regente, era para ajudar essa professora regente a enxergar a desigualdade e fazer a movimentação didática para alcançar aquela criança. Veja, a gente não tirava a criança da sala de aula, a criança estava lá dentro com as outras crianças, mas havia um olhar instigado por essa formadora aqui, né, por essa professora auxiliar, para que a situação didática que a professora desenhasse alcançasse aquela criança. Essa era uma das estratégias. E o foco aprendizagem, ele tinha 3 premissas. A primeira era, o desempenho insuficiente da criança não é culpa dela. Todas as crianças são capazes de aprender. Então, a gente tira fora toda essa discussão, será que ela tem um problema na cabeça? Será que... Não interessa quais são as diferenças que essa criança tenha. Nenhuma diferença justifica o fato dela não aprender. Nenhuma. O fato dela ter deficiência não justifica, o fato dela ser pobre não justifica. Então, a gente tirava o peso da não aprendizagem dos ombros da criança. Essa é uma responsabilidade nossa. Quem escolheu ser profissional da educação fomos nós. Então, quem tem que resolver problemas de aprendizagem somos nós. Então, essa era uma premissa. A segunda premissa é assim, as professoras e professores, eles desejariam que todos os alunos aprendessem. Nenhum professor gosta de ter na sala de aula um grupo de crianças que não estão aprendendo. Então, a gente também tirou o peso da culpabilização do professor. A gente partiu do pressuposto que os professores querem que todas as suas crianças aprendam. Eles só não sabem como. Eles tomam decisões equivocadas, eles se atrapalham na gestão da sala de aula, mas eles têm interesse, vontade, desejo que todas as suas crianças aprendam. Então, o que eles precisam? Eles precisam de orientação e acompanhamento. Não é só a formação, gente. Formação a gente até faz bastante no Brasil. Mas monitorar o trabalho que esse professor faz no cotidiano, essa é a chave. Então, essa professora auxiliar sentava com essa professora regente da sala de aula para planejar a próxima sequência didática. Para ela ir dando dicas para a professora regente de como alcançar aquela criança.
de como dar conta daquelas dificuldades. Eu tinha a formação, mas eu tinha uma formação que era no processo, ela acompanhava essa professora. É como se, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar para a gente, talvez para materializar o que eu quero dizer. Essa professora tinha uma coaching para olhar para a desigualdade. Tinha uma voz aqui que ficava falando para ela, ó, e tal criança? Não vamos desenhar atividade para tal criança? Então, esse desenho depende de uma decisão de gestão. Porque eu, como secretário, precisei, por exemplo, dizer, eu vou ter mais X cargos de professor para essa professora poder acompanhar a outra. Lá na escola, a diretora precisa falar assim, não, eu tenho que criar um momento em que a professora regente encontre a professora auxiliar. Né? Tinha que dialogar com as famílias. O que é agora que tem 2 professoras em sala de aula? Então, mas esse programa Foco é uma iniciativa que eu reputo que deu muito sucesso. 90% pela condução da Andréa de Jesus, aí, que é a formadora de vocês. Mas é uma decisão que a gente tomou de política pública que depois, se vocês quiserem, a gente pode explorar um pouco mais. Talvez a Andréa recupere, eu recupere alguns materiais, tá? Essa é uma coisa. E a outra coisa, assim, eu não sei como é que é a realidade do conjunto dos municípios, mas as estratégias de visita e acompanhamento familiar são muito importantes nesse aspecto. A primeira experiência que eu conheci disso foi até o César Calegari, quando ele era secretário de Educação de Taboão da Serra, ele criou a figura de um professor na rede, que ele visitava a casa das famílias, das crianças com menor desempenho, com mais dificuldade, não era só para constatar, ele visitava para entender, mas também para ajudar as famílias no processo de apoio à aprendizagem. Então, visitar a casa da criança, de repente, é entender por que ela chega com sono todo dia. Visitar a casa da criança, de repente, é entender por que ela não consegue se concentrar em sala de aula. Porque na casa dela, ela tem que se concentrar muito para cuidar dos irmãos mais novos. Então, essas estratégias que a gente pode fazer com agentes comunitários de saúde, com o pessoal da assistência social e com o professor mediador visitando, também tem alto impacto na correção de desigualdades. E talvez, Alex, você me permite aqui, nesse momento de volta da pós-pandemia, é uma ação muito importante, porque a gente vai, infelizmente, receber os estudantes que podem, como já vimos aqui em outras oportunidades com outros convidados, inclusive apresentar um retrocesso naquele processo, naquela trajetória escolar da criança. Então, mais do que nunca, essa estratégia ela é muito interessante e caberia, dentro do contexto de cada rede, uma análise para verificar a sua viabilidade. Se não der para fazer como profissional da educação, é isso a dica que eu estou dando. O agente comunitário de saúde, o profissional da assistência, a gente, como secretário de educação, a gente chamaria essas equipes e diria, olha, vocês podem olhar tais e tais coisas para a gente, se eu não puder ter um profissional da educação. Né? Eu posso até usar essas outras equipes na intersetorialidade. Muito legal. Alex, acho que já passamos até do nosso horário, estamos chegando ao fim aqui da videoconferência, mas, enfim, queria agradecer demais a sua participação. Foi uma fala muito profunda e muito reveladora. A gente precisa ter mais esses momentos de discussão aqui, porque no começo das videoconferências a gente veio trazendo algumas questões para apagar incêndio, né? Como que a gente vai fazer? Como é que a gente vai se reorganizar? Como é que a gente vai oferecer ensino remoto? A gente vai ou não vai? E agora a gente está conseguindo trazer algumas discussões que são muito importantes, muito urgentes também, para continuar trabalhando nesse momento de pandemia e pós-pandemia também, para a gente reorganizar a rede de ensino para fazer esse trabalho que é prioridade, né? Que é prioritário. Então, eu agradeço demais a sua presença, Alex, agradeço, Carlos, também as suas colocações, enfim, sua participação aqui. E, enfim, deixo um último momento para a fala de vocês, se quiserem finalizar, e aí logo depois a gente faz o encerramento. Bom, da minha parte é só agradecimento, Carol. Eu, assim, espero que a minha veia emocional não tenha atrapalhado a clareza da minha exposição,
porque educação e desigualdade são as minhas duas escolhas de vida para a atuação política, para a pesquisa, e são temas que mexem profundamente comigo por causa da minha experiência social, né? E isso eu não consigo desvencilhar de quando eu estou fazendo uma exposição. Então, eu quero me desculpar se às vezes isso ficou muito... Mas quero agradecer o espaço e a oportunidade e sublinhar o quanto é importante uma organização como o Instituto Votorantim estar atenta a esse tipo de discussão e promover esse tipo de engajamento ético e político dos seus educadores, dos seus formadores, das redes com os quais se relaciona, porque o Brasil precisa da união de muita gente para dar certo. Eu não tenho dúvida que o Brasil é muito melhor do que nós estamos sendo agora. Eu não tenho dúvida de que o Brasil é muito maior do que nós estamos sendo agora. O Brasil não pode ser só isso. Mas, para a gente fazer esse país cumprir com o seu ideal de nação, cumprir com o seu projeto, inclusive de sociedade, a gente precisa de muita gente junto. A gente precisa de um empresariado sensível, a gente precisa de lideranças políticas coerentes e consistentes, democráticas, a gente precisa de educadores e educadoras que compreendem a função social da escola e se engajam nesse processo, e a gente precisa de esperança crítica. Eu sou um esperançoso, fico muito dolorido quando vejo todo o nosso cenário de problemas e desigualdades, mas tem uma coisa que eu sempre digo, a população negra, nós somos herdeiros de um povo que atravessou o Oceano Atlântico num porão de navio, preso, sem comer, sem tomar banho, doente. Depois chegou nesse país, passou 380 anos sob o jugo da escravidão e ainda assim somos 50% da população brasileira. Resistência é o nosso primeiro nome. Então, esse processo de transformação, ele é possível e a minha trajetória como sujeito me dá a consistência de pensar isso como um projeto de país. Então, eu sou crítico frente a tudo que a gente vê, mas sou profundamente esperançoso, porque sou movido pela resistência da minha ancestralidade, pela potência que o povo negro entregou para esse país e que eu tenho certeza absoluta, os canalhas podem vencer algumas batalhas, mas eles não vão vencer a guerra. Muito obrigado, viu, gente? Sensacional, né? Que encerramento maravilhoso. Realmente arrepiou aqui, viu? Olha, Alex, obrigado. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado por reservar seu tempo e estar essa manhã conosco. Foi uma fala extraordinariamente maravilhosa. Muito obrigado e obrigado a todo mundo que teve o privilégio de estar aqui conosco, né, Carol? Obrigada. Obrigada, Alex. Obrigada, Carlos. Carlos, quer se chamar o tema de amanhã? Então, atendendo aos pedidos que apareceram aqui, né, as sugestões que vocês colocaram, amanhã nós teremos uma discussão sobre mapas de foco de habilidades da BNCC para trabalhar no retorno às aulas presenciais. E aí nós vamos ter aqui a participação da Kátia Smolli, que é diretora do Instituto Reúna, e vai trabalhar com esse tema que foi levantado aqui pelos nossos participantes. Obrigada. Tenha um bom dia a todas e a todos. E até amanhã. Obrigada, Alex, mais uma vez. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu.